Olá, boa noite aos afetos e desafetos. Eu estou aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre abandonar o D&D. Sim, mais um vídeo naquela série, né? A gente já falou de alguns sistemas, Savage Worlds, Warhammer, e hoje a gente vai falar de um outro sistema que eu gosto bastante, embora tenha tido pouca oportunidade de jogá-lo, que é o 13ª Era. E assim, esse jogo, cara, ele vai cair bem como uma luva pra quem tá fugindo do D&D, sabe? Enquanto os outros, né? No caso do Warhammer é um jogo mais old school, um jogo muito simples, que se resolve as coisas mais aleatórias na criação de personagens, os personagens são mais fracos. E no caso do Savage Worlds, que é um genérico, né? Então ele vai oferecer muitas ferramentas, mas você vai ficar meio que na mão se depender de coisas muito específicas. Por exemplo, você quer jogar um jogo mais completo de fantasia. Bom, aí dá pra fazer de tudo, mas você tem que ir lá e adaptar algumas coisas manualmente, né? Então, pra quem quer algo focado em fantasia medieval de alta fantasia, ou seja, com personagens mais fortes, poderosos, a 13ª Era vai cair como uma luva. Ele parece-se muito com a quinta edição. E não é por acaso. Não é por acaso. A 13ª Era, né, e the 13th Age, é um jogo que é feito pelo mesmo designer-chefe que fez a terceira e a quarta edição. O cara foi responsável especialmente pela quarta edição, é um dos principais designers, né, envolvidos. E ao sair da Wizards of the Coast, após encerrar o tempo da quarta edição, que teve seus problemas, ele refez muito do que tinha de bom na quarta edição e algumas mudanças que ele achava mais adequadas, né? E isso é interessante porque são tipos de histórias que você escuta de todos os designers de jogos. Que os designers dos jogos não jogam com as mesmas regras que estão no livro de regras. Eles jogam com regras diferentes. E isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, na quinta edição, existe um sistema chamado proficiência, né? Que você ganha um bônus a cada X níveis, que quer dizer que você é proficiente naquela função e essa proficiência aumenta. Uma regra opcional da quinta edição é que a proficiência seja um dado rolado, ou seja, não é um número fixo. Na realidade é um dado, seja um dado pequeno ou um dado grande. Por exemplo, um dado de 4 lados, um dado grande e um dado de 12 lados, por exemplo. Então vai aumentando o dado que você rola, mas então isso implica que a sua proficiência pode não funcionar bem, você pode ter azar nela também, junto com a rolagem normal que você já faria no RPG. Aqui na 13ª Era, a gente vai ter muitas das mecânicas retornadas da quarta edição, mas as mecânicas que supostamente os mestres ali jogavam na quarta. E ele dá uma simplificada também, tanto naquilo que ele traz de referências da quarta edição quanto da terceira edição. Mas ele é mais parecido com a quarta, tá? E em muitos aspectos. Um deles é que os personagens são sim mais poderosos. Para mim, pessoalmente, isso é um problema. Mas não é um problema que me retira da experiência do jogo. A minha dificuldade com jogos de alto poder é que ele impede jogos de baixo poder. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar o Dungeons and Dragons primeira ou segunda edição, os personagens são bem humanos, bem fraquinhos. Eles podem ser destruídos com apenas um golpe. Com uma rolagem ruim, caíram numa armadilha, já era. Mas se você quisesse jogar com personagens muito poderosos, era só jogar o mesmo jogo em níveis mais altos. Ou seja, deixar o personagem mais forte. Aqui, no caso de 13ª Era, quarta e quinta edição de Dungeons and Dragons, os personagens já começam mais fortes. E isso impede que você tenha experiência com personagens mais fracos. Então requer adaptação para que o jogo fique mais mortal. Mas isso nunca me tirou da vibe da quarta edição, porque tinha todo um combate tático. A 13ª Era despeja e nega esse combate tático. Eles não estão preocupados com a taticidade, se é que essa palavra existe, do combate. Ele está mais preocupado com a velocidade do combate. Então também não posso julgar. Embora a taticidade do primeiro,
quarta edição era o que eu gostava muito, este substitui por coisas muito interessantes, que é uma simplicidade de jogo que não tem na quarta edição. Enquanto a quarta edição tentava ser cheia de pequenas mecânicas que ficassem complementando os personagens, com efeitos, talentos que tinham as suas ativações em momentos muito específicos, aqui é tudo mais simples. As descrições dos talentos são mais simples, a execução deles é mais simples. Como não tem mais a necessidade de um tabuleiro, fica um pouco mais fácil também interpretar o que os poderes querem dizer quando se joga no teatro da mente, ou seja, sem miniaturas, sem tabuleiro, sem nada. Apenas imaginando com seus colegas. O que era uma crítica muito forte contra a quarta edição. Que ela era obrigatório ter tabuleiro. Isso aí é um mito. Qualquer mestre se vira de qualquer forma com qualquer sistema. Mestres fracos vão dizer coisas assim, tá? E eu falo isso sem medo de falar. Mestres fracos é que não conseguem adaptar as coisas que têm. Mas não quer dizer também que você é obrigado a ser proficiente, a adaptar alguma coisa para se divertir em algum jogo. Por outro lado, como eu disse, é, todas as ferramentas têm o potencial de serem bem usadas ou bem descartadas. E aí a terceira era vem e descarta muitas coisas da quarta edição. E essas coisas novas que ela traz para substituir mecânicas antigamente tidas como mecânicas centrais desses sistemas, aqui são muito mais simples. Um exemplo é a resolução de habilidades, de perícias. As perícias surgem lá na terceira edição de Dungeons and Dragons para delimitar aquilo que um personagem conhece, não conhece, sabe ou não sabe fazer. E ao decidir se o personagem tem ou não uma perícia, você adiciona um bônus para facilitar que numa jogada de sorte ele tenha mais capacidade de resolver uma tarefa que aquela perícia se aplica. Aí o que acontece? Você começa a super complicar o jogo, porque imagine, se estamos no mundo moderno, quantas perícias não existem? Se eu abrisse astrologia como um conhecimento, quantos conhecimentos dentro de astrologia existem? E se eu abrisse astronomia, que é uma ciência e é muito mais aberto em tipos de conhecimento, para dentro de astronomia a gente pode trabalhar até com a geografia de específicos corpos celestes. Então, como funcionariam as perícias em certos mundos, com certos conhecimentos? Então, assim, acaba ficando demais. Enche muito de explicação e teoria e consulta de livro. O que a 13ª Era decidiu fazer? Eles decidiram substituir por uma ideia, uma regra chamada backgrounds, ou antepassados, talvez, algo assim. O que isso quer dizer? São coisas que seu personagem passou na vida. E elas podem ser amplas. Por exemplo, capitão da Guarda Real. Se ele foi capitão da Guarda Real, você vai escrever isso na sua ficha, atribuir um valor que o jogo vai lhe dizer quantos em valor você pode atribuir para cada background que você tem. E toda vez que seu personagem for resolver um problema e aquele background for relevante, você aplica o bônus. Então, se a gente tivesse voltando à questão de astronomia e astrologia, que são conhecimentos diferentes, mas brevemente conectados, se um personagem tivesse um background de astrólogo, embora ele tivesse a dificuldade de resolver problemas de astrônomo, ele pelo menos poderia dizer sobre a configuração das constelações. Então, se esse é o tipo de desafio que ele enfrenta, o bônus que ele utiliza nesse background aplica. E isso facilita muito, porque agora não precisa mais de ficar inventando perícias, procurando saber o que tem e não tem no mundo. Você diz o que seu personagem fez no passado e aquilo vai dar aval para ele continuar fazendo no futuro. Se, é claro, tematicamente as coisas baterem. Então, um ladrão de tumbas, ele vai sim talvez saber procurar por armadilhas ou entender a heráldica das tumbas, os significados das esculturas nos túmulos, ou onde normalmente as pessoas escondem os bens dos defuntos. Então essas coisas facilitam muito e faz o 13ª Era ser um jogo muito rápido.
Ele é um jogo baseado em classe e dessa vez ele não tem mais perícia. O que tinha se transformado num problema quando a terceira edição adiciona perícia, porque existem dois tipos de jogos em especial que são citados no ramo do RPG. Um deles é o jogo baseado em classe e o outro é o jogo baseado em perícia. Os exemplos são Dungeons and Dragons, baseado em classe, e algo como é, Traveler, baseado em perícia. Ou seja, Traveler você tem os atributos, mas o que importa é as perícias. Você não tem uma classe guerreira. Você tem as perícias e distribui os seus conhecimentos por elas como quiser. A Call of Cthulhu ou o Basic Role Playing, né? São jogos que são baseados em perícias. Você tem um número de perícias que identifica a sua personalidade. Não é algo fechado, estereotipado como é o caso de uma classe. Porém, Dungeons and Dragons é historicamente um jogo de classes. E quando a terceira edição insere perícia, ele fica repartido entre regras de classe e regras de perícia. O que parece um tanto desnecessário. 13ª Era então resolve isso. E resolve mais. Simplifica as tabelas das classes, reduz a quantidade de talentos e retira também toda a complexidade de armamentos e equipamentos, deixando muito mais simples a criação de personagem. Assim você não tem mais que ficar procurando sobre o específico tipo de espada que seu personagem usa. Você dá a descrição e pega um elemento parecido no livro. Pronto. É um mundo de imaginação. Não precisamos ter regra para tudo. Embora no futuro eu vá abordar alguns jogos onde a graça é ter muitas regras. Já vou dar um spoiler, hein? Rolemaster. Mas provavelmente eu vou falar de suas variações, como o MERP e o lore. Bom, enfim. 13ª Era também introduz algo muito interessante para a questão das histórias a serem contadas. E uma dessas coisas é o que a gente chama de ícones. E os ícones na 13ª Era, eles são representados, eles representam, né, seres, indivíduos, divindades, qualquer coisa que naquele mundo tem grande importância. Só para exemplo aqui, tem um ícone que eles chamam de o Arquimago. Então, o que, que o Arquimago quer dizer? Por si só, Arquimago não é um nome que deve estar no mundo que você está criando para poder jogar. Mas é um exemplo de um tipo de figura importante para se ter no mundo. Um arquétipo. O arquétipo do Arquimago. E eles sugerem vários arquétipos. Arquimago, o cruzado, o rei anão, a rainha elfa, o imperador. E esses arquétipos já vão sugerir para você relações entre outros arquétipos. O que, que o mago quer com o cruzado? O que, que o cruzado pensa do senhor dos orcs? E essas relações pré-prontas você pode aplicá-las no seu mundo, mesmo que não seja um mundo que tenha deuses, por exemplo. Podem ser figuras importantes dentro da sua história. Podem ser outros elementos, como itens. E essas coisas têm grande importância e, portanto, são nomeadas dessa forma. E elas vão herdar essas descrições que o livro sugere. Claro, tudo é opcional, todo RPG. Você tem que sempre estar disposto a adaptar. Mas isso já traz uma possibilidade de fazer uma grande melhora no seu mundo sem ter que sozinho inventar tudo. Então ele dá grandes sugestões nesse ramo que a gente chama de world building. E torna tudo mais fácil. É realmente uma dádiva dos ninjas. Ele tem as classes e raças que a gente já espera. Vai ter uma série de itens, conteúdo para ajudar os mestres e outra coisa que ele tem e que o D&D vai perder agora, que é uma OGL. Esse jogo ele foi aberto para publicação, como a quarta edição não foi. Olha, para quem lembra, a quarta edição durou pouco, ela durou por volta de 5 anos. E muitos mestres que nunca jogaram, mestres que nunca mestraram, jogadores que nunca jogaram, dizem que a quarta edição é uma merda. Porém, eu joguei, eu sei que não é. Ah, mas então se ela era tão boa, por que, que ela durou pouco? Por que, que ela é mal falada até lá fora? Então, eu vou explicar.
essa edição, a quarta edição, ela teve um problema que é exatamente esse que a edição de D&D One vai sofrer, que é a falta de OGL. A quarta edição tinha um método de publicação que só poderiam entrar dentro da patotinha dos publishers aqueles que fossem convidados pela Wizards of the Coast. E isso gerou falta de conteúdo de terceiros, o que fez com que todo o conteúdo publicado fosse somente o conteúdo oficial. Não obstante, o jogo ainda não foi muito apreciado no Brasil, justamente porque demorou muitos anos a chegar uma tradução aqui. A publisher responsável na época não queria trazê-lo. E tampouco vender a licença para quem tivesse interesse. E isso demorou muitos anos. Quando ele estava no final do ciclo, os livros começaram a sair no Brasil em português. E eu me lembro muito bem. E muitas aventuras, existem muitas aventuras oficiais para a quarta edição. Mas com a falta de material de terceiros e com a licença fechada, de forma que ninguém pudesse publicar, ele veio a falecer muito rápido. O que não aconteceu com a 13ª Era. A 13ª Era é mais aberta para material de terceiros. Portanto, ela até hoje funciona com muito material feito por fãs. Universos, raças, itens, aventuras. Não só isso, né? Essa 13ª Era ainda está aberta e é uma excelente opção para quem está fugindo do D&D. Então fica a 13ª Era como minha sugestão de para onde ir se você estiver possesso de raiva com D&D, mas quer jogar algo parecido. Você ainda quer rolar um dado de 20 lados, você ainda quer ter um sistema de classes, mas talvez esteja meio receoso a pegar um Pathfinder 2 que tem regra até demais. Aliás, tem regra que diz exatamente como que o mestre tem que narrar uma resolução de uma tarefa, o que para mim já é demais. A 13ª Era é talvez a melhor opção para quem está fugindo do D&D, mas não quer mudar o seu cenário, o feeling do seu jogo, o poder dos seus personagens e os tipos de história que são narrados. Talvez você consiga até fazer uma total conversão da sua campanha que está no meio do caminho para a 13ª Era e sentir pouquíssima diferença em relação a como que o jogo ocorre, exceto na velocidade, que vai ser muito mais rápido, e na simplicidade para o narrador resolver os problemas que costumeiramente ocorrem quando regras são citadas na mesa. Bom, afetos e desafetos, eu vou ficando por aqui. Tem mais vídeos dessa série. Tem outros vídeos no canal discutindo filosofia, discutindo filmes. E vamos que vamos. Se possível, todo dia 2 vídeos. Até.